ser teu amigo, como é bom poder ter intimidade contigo e ouvir a tua voz e saber aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra para cada culto. O Senhor é uma fonte inesgotável de inspiração. E eu te dou a liberdade, Espírito Santo, para me usar nessa noite, pois reconheço a minha falta de capacidade, minha total incapacidade. Usa a minha vida, Espírito Santo, pois o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Que toda obra do inferno que vai tentar impedir essa obra, essa palavra caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que esse lugar, as pessoas abrirão o coração, que todo o coração de pedra será transformado num coração de carne, sensível à tua voz. E todos sairão com essa voz lá dentro, transformando o interior para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todas as mensagens da igreja, principalmente no culto de quarta e domingo à noite, são gravadas para você dar de presente para alguém, arquivar, se de repente você falar, puxa, essa mexeu muito comigo. Eu queria dar a de hoje para alguém que faz aniversário hoje. Tem alguém que faz aniversário hoje? Que fez ontem? Você faz hoje? Então vem cá. Parabéns. Uma salva de palmas para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. No final do culto você pega o DVD lá, tá bom? Quantos anos você está fazendo? 17, glória a Deus, hein? Parabéns. Quem está pronto, diz amém. Amados, não é de hoje que nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Alguém tem dúvida disso? Fala para o irmão do lado, tudo que Deus faz. Fala para ele, tudo é bom. Agora, para tudo que Deus faz de bom, sempre existirá uma grande resistência das trevas. A Bíblia já dizia isso, que o diabo ele vem somente para matar, roubar e destruir. E os planos dele ainda não mudaram. Ele sempre quis e sempre quer e ainda quer matar os projetos e os sonhos de Deus. E para isso, ele vai usar alguns estágios de nossas vidas para tentar fazer com que desistamos dos projetos que Deus tem. Fala para o irmão do lado, meu querido, nessa noite, fala forte, você vai aprender a como não permitir que os projetos de Deus na sua vida morram. Amém? Você vai aprender nessa noite a não deixar os projetos que Deus tem na tua vida morrer. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia. Se você é do Sudeste, Êxodo. Se você é do Nordeste, Exodó. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. Cadê sua Bíblia, Emerson? Meu Deus, Emerson. Eu vou quebrar o galho e não vou te mostrar para o mundo todo que você não trouxe Bíblia. Mas domingo com Bíblia, amém? E a de vocês? Amém. Posso ler? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Queridos, qual é o nome das duas parteiras? Sifrá e Puá. O que significa Sifrá e Puá? Também não sei. Então não é isso sobre onde a gente vai falar, tá bem? Nós vamos falar o seguinte. O primeiro estágio, fala para o irmão do lado, o primeiro estágio para o diabo roubar e matar os sonhos de Deus na tua vida agora eu falo, é usar aqueles que exercem autoridade sobre nós. Presta atenção. O diabo chegou para aquelas, usou o faraó e falou assim: quando as hebreias tiverem filhos, nenéns, examine. Se for menino, mate. Se for menina, deixa viver. Queridos, quantas vezes ideias vieram na tua cabeça? Quantas vezes sonhos nasceram de um dia para o outro? Você acordou deu um lance em você. Quem aqui tem pedido para Deus mais dinheiro?
Amado, toda vez que você, sempre tenho dito isso, toda vez que você pedir mais dinheiro para Deus, Ele não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar uma ideia. Você coloca em prática e as coisas vão acontecer. Amém? Mas às vezes as ideias vêm, os sonhos às vezes vêm você tomando banho, dá uma ideia, puxa, às vezes em lugares inusitados. Você precisa aprender a andar com um caderninho, um bloquinho de notas na sua mochila, que às vezes vem uma ideia, você anota ali algo, uma canção, né, para quem compõe, um livro para quem está escrevendo, para quem prega, uma mensagem, algo para você anotar. Mas às vezes, eu estou falando de sonhos, de coisas que vêm na tua mente. E quando vem sonhos assim, a coisa que mais aparece no nosso corpo é a vontade de pôr para fora. Porque você está tão entusiasmado com aquilo, que você quer falar para as pessoas. Você quer que as pessoas sonhem junto com você. Cara, tive uma ideia. Cara, nós vamos conquistar o mundo. A gente tem vontade de contar para os outros. Só que muitas vezes nós compartilhamos com a pessoa errada. Quantas vezes eu e você colocamos nossas ideias para pessoas que exerciam certa influência sobre a nossa vida. E após alguns minutos de conversa, parece que o sonho se desmancha, desmorona. Aonde estava cheio de fé, meu irmão, se naquele momento você fosse fazer aquilo que estava sonhando, você ia conseguir. Ali naquele momento de fé, parece que começa a vir dúvidas. E a pergunta é, pastor, isso já aconteceu comigo. Como é que eu venço esse primeiro estágio? Versículo 17, acompanha comigo. As parteiras, porém, temeram a Deus. Repita comigo, temeram a Deus. Elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Queridos, nós precisamos entender em quem está a nossa confiança. E muitas vezes a nossa confiança está no que algum profeta falou. Amados, eu sou um profeta de Deus, eu acredito em profecia, somos uma igreja pentecostal, amém? Mas há pessoas que começam a viver de profeta em profeta, profeta em profeta, e acabam achando uma profetada, e colocam a vida baseada naquela profetada. Às vezes pessoas que um profeta chega e diz assim, você pode casar, você pode ter filho, mas um dia você vai voltar, vai ficar com esse homem. E eu conheço pessoas que acreditam nisso. Estão casados acreditando que um dia vai voltar com o namoradinho da adolescência. Por quê? Porque um profeta falou. Meu irmão, quantas pessoas acreditando nos profetas, num líder. Ah, meu líder falou, meus pais falaram, meu patrão falou. Nós precisamos aprender a honrar nossos líderes, amém? Contudo, nós não podemos pôr a nossa confiança e o nosso futuro no que eles dizem. Deus tem um plano para a tua vida, vocês estão aqui? Queridos, quem tem um plano na tua vida não sou eu, não é o Rina, é Deus. Deus só está nos usando para te dar uma direção, para mostrar o caminho. O trabalho de um pastor não é pôr água na tua boca, mas te indicar o caminho das águas, amém? O pastor ele tem que chegar e falar, ô Veninha, vai por ali, você vai achar as águas. Agora tem gente confiando assim, não, eu quero beber da água que você me dá. Nós não podemos colocar nisso. Deus tem um plano para a tua vida. E algumas vezes as pessoas não vão entender esse plano. Algumas vezes as pessoas não vão olhar da mesma maneira que você está olhando para aquilo que Deus te falou. Eu lembro que quando eu mudei para cá, Deus usou um homem e disse assim, você vai estar à frente de muitos jovens que virão como ondas. E eu acreditei naquilo. Porque quando Deus fala através de uma pessoa, olha para mim, quando Deus fala através de uma pessoa, não é só falar, você sente que é com você. Lá dentro o negócio chacoalha, já sentiu isso? Tá rolando uma profecia no púlpito, às vezes não dá nem nome, mas dentro de você está borbulhando. Você fala, eu sei que é comigo, não precisa nem falar nome, é comigo. Amém? E amados, eu lembro que começaram a falar isso e eu fui estudar, fui fazer um curso num seminário e eu pedi para a liderança da minha igreja me dar uma assinatura, fala para o mundo lado, uma assinatura. E sabe o que eu queria com aquela assinatura? Não era preencher um cheque de R$1.000. Eu queria com a assinatura que eles provassem que eu era membro da igreja e que eu podia fazer o seminário teológico. Só isso. Fizeram uma reunião. Fizeram uma reunião na diretoria. Teve briga na reunião. Eu não concordo em assinar isso para ele. Mas eu só queria ir para estudar. E quantas vezes as pessoas se frustram por causa disso? Ah, se os homens não querem, tá bom, Deus, esse sonho não é de Deus. Tá bom, deixa quieto. Dá uma de Chaves, começa a chutar e... Ah, tá bom, não quero mais. Amados, existem vozes querendo que você as ouça.
E se você aprender a discernir a voz de Deus, não haverá dúvida quando as outras vozes vierem querer te atormentar. As vozes dizem assim: mate as crianças! O que são as crianças nesse projeto aqui que eu estou falando? É mais ou menos isso. Mate os projetos de Deus na sua vida. Aborte esses sonhos. Ei, louca, se separe. As vozes estão falando: traia ele também, ele merece. Vozes que dizem: sai do teu emprego, você não precisa disso, teu marido tem 2 empregos. Sai do teu emprego, que é isso, nem teu pai falou alto com você assim, qual é? Vozes dizendo: não obedeça a homens, os seus dons são maiores do que ficar numa igreja. Você é livre, não se submeta a ninguém. Saia da igreja, traia, viva a vida, aproveite a adolescência. Vozes, fala para o irmão do lado, vozes. Opa, não estou ouvindo ninguém aqui. Fala, vozes que querem fazer você quebrar uma aliança que você crê. Só que aquelas parteiras, ouvindo uma voz dizendo: mate as crianças, elas disseram: nós podemos até sofrer as consequências, mas nós não iremos quebrar um princípio, nós não vamos cometer assassinato, nós não vamos matar as crianças. Repita comigo: nós não vamos matar os projetos de Deus. Tem alguém aqui que está matando o projeto de Deus? Fala assim: quem aqui não quer mais matar os projetos de Deus? Irmãos, as parteiras ouviram: mata as crianças. Nas crianças estão o futuro. Outros países envelhecendo aí fora. Por que eu peguei isso? Para jogar na cabeça de alguém? Não. Queridos, outros países envelhecendo e o governo dizendo: tenho filhos, tenho filhos, tenho filhos. Porque não tem criança. Alguns países na Europa estão envelhecendo. Criança representa renovação. Criança representa sonhos, futuro. E aí o faraó chega e fala para as parteiras: aborte do futuro, mate as crianças. E elas disseram: nem a pau, Juvenal. Eu não quebro um princípio. Eu posso até ir presa, sofrer as consequências, mas eu não vou quebrar um princípio. Nós não vamos matar os projetos de Deus. E aqui entra um detalhe. Elas estavam protegendo todos os meninos. Fala para o irmão do lado, fala: todos os meninos. E quem era um dos meninos que estava ali? Não entendi. Elas sabiam que estavam protegendo Moisés? Claro que não. Não sabiam. Até porque todo recém-nascido tem cara de joelho. Quem nasceu feio aqui? Fala a verdade, porque quando você nasce feio, você se torna bonito. Então, se você se acha bonito agora, levanta a mão. Meu irmão, você já viu foto tua quando você nasceu? Quem se assustou? Eu vi uma foto minha. Eu parecia um babuíno, cara. A Viviane olha e fala: não é você. Eu falei: ó, eu só sei que sou eu porque minha mãe está aí no lado. Feio demais. Sal, pior que você, brother. Feio. Ainda bem que das coisas feias do mundo Deus faz as belezuras. Ó. Na realidade, todo neném tem cara de joelho. Todo neném é meio parecido. E elas não estavam protegendo Moisés, elas estavam protegendo todos os meninos. Presta atenção. Presta atenção. Fala para o meu lado. Presta atenção nisso. Os projetos de Deus são da mesma maneira. Muitos dos projetos que Deus tem para nós parecem pequenos e indefesos no início. Todos os projetos de Deus parecem que no início não vão vingar. É algo que você acha que não vai dar certo. É pouquinho. Como uma criança, você olha e você fala: cara, como é que isso vai crescer, cara? Olha o tamanho do bracinho. Olha, cara, é uma coisa indefesa. Um bebezinho, você já viu? Esses dias lá no acampamento tinha um nenenzinho, filho do pastor de Araucária, que o bracinho dela, eu falava: meu Deus, que é isso? Dava até medo de pegar, de tão... que tem umas criancinhas que já nascem mais gordinha. Ela era bem magrinha. Eu falei: meu Deus, que medo! Indefeso. Você olha e fala: como que isso vai ser alguém quando crescer? Os projetos de Deus, você olha e fala a mesma coisa, isso não vai dar em nada. E muitos abortam e matam as crianças porque dizem: cara, eu sempre vivi dessa maneira, eu sempre vivi assim, agora que Deus me dá um desafio e não está dando certo, quer saber de uma coisa? Não vai me influenciar em nada, eu vou abortar isso.
Isso não me custa nada abortar esse projeto. Fala para o irmão do lado. Pode não te custar agora. Fala assim para ele, mas você comprometeu o futuro. Se você matar uma criança hoje, não dá nada. Uma criança que eu digo, um projeto de Deus na tua vida, não dá nada hoje. Mas lá na frente você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, por que os meus amigos vingaram na vida? Por que deu certo tudo o que eles falaram e pra mim não? Amados, tenta imaginar a história. Quem aqui já ouviu falar de Moisés? Vocês conhecem a história? O que Deus, Moisés fez na Bíblia? Agora imagina a história sem Moisés. Imagina, tenta, viaja na história. Pensa na história sem Moisés. O povo viveria o que sem Moisés? Na escravidão. E quantos hoje vivendo sem Moisés? Quantos hoje que estão abortando os planos de Deus e vivendo escravos? Escravos na vida sentimental. O cara tem um relacionamento antigo, terminou o namoro há 10 anos. Eu ainda lembro da Zuleika. Nada contra a Zuleika, é só que eu lembrei agora, né? Daqui a pouco eu recebo e-mail, meu nome é Zuleika, que tem? Queridos, quantos? Vida sentimental passa. Passou, não casou, namorou só, chora 2, 3 dias, sacode a poeira e embora. Agora quanta gente assim, sofrendo, escravo. Eu não consigo me abrir para ninguém, eu não consigo conhecer ninguém, porque traíram, eu não confio mais em homem. Eu amo tanto homem que eu tenho 2 cachorros. Sabe, não consegue se abrir. Mas cara, chega um cara, sabe que pensa num cara de Deus. Chega um cara de Deus e fala assim, querida, eu vou orar por você 3 anos, 4 anos, mas abre o olho, eu te amo do jeito que você é. Ai, cruzes. Ai, não é de Deus. Por quê? Porque está presa, escrava, está matando os projetos de Deus e fica escrava da vida sentimental, da vida financeira. Conhece gente que dá um passo para frente e 2 para trás? Escravos. Consegui pagar uma dívida, meu irmão. Dívida, a gente vai fazer, infelizmente. Como um bom brasileiro, alguém já teve uma dívida na vida, mas elas têm que ser pagas, amém? Tem gente que paga uma prestação. Opa, paguei, vou fazer a próxima. Cara, tem hora que você aprende. Opa, paguei, não vou fazer mais, entendi. Vou ajuntar, vou chegar lá, vou pedir um desconto e tal. Mas tem gente que vive, se não tiver um carnezinho, ele fica mal. Carnê. O cara tem que ter 2 bíblias, a bíblia para ler e o carnezinho do carro. Todo dia ele vai, ora, legal, 2,73, 3,73. Ele dá uma olhada em todas. Nossa, quando daqui 73 meses eu pagar isso aqui. E quando pagar, o carro já vai dar um bagaço. Ele vai ficar, quero outro, carnê. Cara, eu vivi assim, brother. Tive que ser internado numa casa de recuperação espiritual de carnê. Graças a Deus que eu casei com a mulher que eu casei. Porque teve um dia, eu lembro até da loja, que eu terminei um carnê e eu falei, o que eu preciso comprar para ter outro? Sério, eu falei. E aí ela falou, calma, não é assim. E aí eu segurei, acabei vendo que não tinha nada para comprar, fiquei sem carnê até hoje. Amado, quantas pessoas que vivem como escravos da vida emocional. O cara não tem nada, de repente uma síndrome pega ele. Síndrome do pânico, nós estamos na geração da síndrome. Tudo quanto é síndrome aparece. É síndrome disso, síndrome daquilo, toque não me toque, e de tudo. Presos a síndromes. Por quê? Ouça, para terminar na metade. Por quê? Porque não quiseram dar valor, fala para o irmão do lado, nas pequenas coisas, aos humildes começos, e as coisas que até pareciam insignificantes. Meu irmão, todo projeto de Deus, repita comigo, todo projeto de Deus, no começo, não parece nada. Meu irmão, Deus nunca vai pegar uma obra gigantesca, pôr na mão de uma pessoa e falar, Tó Douglas, faça. Começa com um pensamento, vira um sentimento, vira uma atitude de colocar no papel, opa, meu futuro é esse. E aí você começa a trabalhar passo a passo. Tem gente que olha e fala, não, isso vai demorar demais. Eu ouço que eu vou estar pregando em estádios
há muito tempo. Esse ano a primeira parte vai se cumprir. Amém? Mas depois de anos. Agora imagina o bobão lá. Ah, não se cumpriu em 2 anos. Isso, Deus é mentiroso. Ele não cumpriu o que falou. Todo projeto de Deus começa pequeno. Toda obra de Deus e projeto de Deus no início parece insignificante. Olha só. Nós precisamos aprender o que a Bíblia nos ensina. Não precisa abrir, mas presta atenção. Eclesiastes 11, versículo 1. Quem está anotando, quem tem esse hábito saudável, anota aí. Eclesiastes 11, 1. Diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias... O que fala a Bíblia? Uá? Vocês não conhecem essa Bíblia, essa parte da Bíblia? Fala aí, acharás. Lançar o pão sobre as águas. Pão, fala do quê? Alimento, o que sustenta, que sacia minha fome, amém? Presta atenção, sacia minha fome. Lançar sobre as águas, nos fala de colocar algo que representa pra gente sobre águas. Agora, o que são essas águas? Um dia Jesus falou assim, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. Olha para mim. Se você aprender a fazer isso, a colocar o seu pão sobre as águas, a tua vida, tudo aquilo que você tem sobre as águas, sobre Deus, você vai estar indicando que você acredita que um pão nas mãos de Deus pode virar uma panificadora, amém? Ou seja, um pão pode matar a fome de muita gente. O que eu falei na hora da oferta, o menino deu o que tinha e Jesus fez o que o povo precisava. Fala para o irmão do lado: meu querido, toda vez que você fala para ele, ao acreditar em Deus, entregar a Ele tudo que lhe aflige, Ele te dará o que você precisa. Qual era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Repete comigo, Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés, fez exatamente isso. Olha para mim. Ela pega seu filho, que o povo diz, o faraó diz: se eu encontrar menino aqui eu vou matar tudo. Ela cata o menino, fala: cara, é meu filho. É meu filho. E ela joga Moisés nas águas. Ela lançou o seu filho, a sua criança, e ela colocou, repita comigo, os projetos dela. Amado, toda mulher, mãe, faz projetos para os filhos. O filho está na barriga, você já descobre o sexo, já fala: cara, você vai estudar, você vai ter o que eu não tive, eu vou fazer o melhor para você, eu vou cuidar de você. Ou não é? Quem é pai, quem já foi pai, é pai e mãe, sabe disso. Mas a mãe, principalmente, porque a mãe vê a transformação nela. Vai crescer na barriga, ela falando: filhinho, vai crescendo mesmo. Quando você nascer, nós vamos estar juntos, vamos guerrear juntos. Eu vou estar com você, você vai ter uma mamãe no teu lado. Você acha que Joquebede não fez isso? Você acha que Joquebede não olhou para filhinho e falou: filhinho, apesar que ele não sabia o que ia ser, que não tinha ultrassom na época, mas falava: neném, quando você nascer, tenho planos para você, tenho projetos. E de repente nasce, e é um menino. E quando ela vê o menino, ela: meu Deus, é um menino. E ela começa a tremer, falando: cara, eu não quero perder esse menino, eu o amo. E ela pega e joga os projetos dela, o futuro dela, os seus sonhos nas águas. Ela deu o que afligia para Deus nas águas. Deus deu o que para ela? O que ela precisava. Ela fazia parte do povo de Israel. O que o povo de Israel precisava? De um libertador. Ela deu o que afligia e recebeu um libertador. Amado, presta atenção. No início tudo parece igual, mas se você aprender a depender de Deus, olha para o mundo, cutuca ele e fala: ouça isso. Se você aprender a depender de Deus, a ouvir somente a Deus, se você aprender a descansar nas palavras dele, lançar o teu pão sobre as águas, é entender que tudo tem o seu tempo na terra. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E se você entender isso e descansar nessas águas, Deus irá, além de suprir suas necessidades, cumprir os projetos que Ele tem na tua vida.
Você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia diz isso. Pode bater palmas, você sente? Fala para o irmão do lado, dos projetos que Deus tem para você são de paz. Paz. Sabe o que significa paz? Olha, Jeremias 29, 11 e 13. Vou ler para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amado, se você buscar de todo o coração, você vai encontrar um caminho de paz na tua vida. Só que não para por aí. Quando o diabo quer matar os projetos de Deus, repita comigo, Moisés era um projeto de Deus. E o diabo tentou matar desde criança. Amém? Não conseguiu. Conseguiu? Não conseguiu. Joquebede venceu, meu filho cresceu. Só que o diabo agiu de uma outra maneira. Fala para o irmão do lado, ele vai tentar inverter os valores que há dentro de você. Posso te contar essa história? Posso, terminando, hein? Êxodo 2, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amados, eu sei que todo mundo aqui entende que o fato de Moisés ter sido criado num palácio real o livrou de ser morto. Amém? Ele foi criado num palácio e isso impediu que ele fosse morto. Foi um livramento de Deus. Repita para o irmão do lado, foi um milagre. Fala assim para o irmão, foi uma bênção de Deus. Só que olha bem nos olhinhos dele e fala assim: você precisa tomar muito cuidado quando a bênção de Deus chega. Como assim, pastor? Eu oro pela bênção de Deus e quando ela chega eu tenho que tomar cuidado? Tem, porque é o seguinte: geralmente, quando o diabo vê que não consegue te matar no começo, ele vai tentar usar algo que Deus já te deu para inverter algo no teu coração. Presta atenção. Levar Moisés para o palácio de Faraó implicaria em algumas situações. No palácio, ele seria livre da morte, beleza. Mas o que ele aprenderia? Os costumes dos egípcios, as leis e as religiões deles. Hoje em dia a estratégia não mudou e tem muita gente que ainda cai nessa. Presta atenção. Quem aqui, não precisa nem responder, mas quantas pessoas pediram para entrar na faculdade? Deus, eu quero entrar na faculdade. Eu quero entrar na faculdade, eu quero passar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E de repente, tá lá. As portas se abriram. Bênção ou não é bênção? É bênção ou não é? Estudar é bênção. Cara, eu não tenho condições de pagar. De repente Deus abre a porta, você consegue um desconto. Ou você, eu tenho condições de pagar, mas eu consigo entrar. Deus abre a porta, você começa a estudar o curso que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer um curso em São Paulo, na Pan-Americana de Artes. Era muito caro. Eu consegui fazer o tempo que eu morei lá, quase um ano. Depois eu mudei pra cá, não tinha como terminar. Mas foi um curso muito caro. E Deus me abençoou, eu consegui fazer esse curso. Isso é uma bênção, amém? Só que com o tempo, as aulas começam. E aí, aquilo que era para ser bênção, muitas vezes, se transforma em dúvida. As pessoas entram na faculdade e começam a ouvir o que a ciência fala do seu Deus, o que a filosofia fala de Jesus, e se esquecem do que Jesus falou dele para você. Amado, você não foi você não veio para a igreja porque um pastor te chamou. Você pode ter vindo para cá porque alguém te convidou, mas você permanece porque você teve uma experiência com ele, amém? E aí você fala: Deus, eu quero continuar estudando, eu quero estudar. Bum, entra na faculdade. E aí começa a ouvir bombardeio, bombardeio, bombardeio. E você começa a dar um pé para trás. Será que é real esse negócio? Será que a Bíblia está certa? Mas meu professor é tão inteligente. Cara, será? E essas pessoas não percebem que os professores se esforçam, não todos, mas muitos, para arrancar a fé de seus alunos.
Quantos costumes se esforçam para arrancar a boa conduta dos fiéis? A grande massa tenta manipular os bons costumes dos santos e querem que aquilo que é comum para eles se torne normal para nós. E quantos caindo nisso? Ah, nada a ver, meu, para, esse negócio, estava tão bem na igreja. Cara, olha para mim. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo aqui na igreja? O cara tá mó benção, o cara passa na faculdade, começa a se esfriar. Eu era até amigo da pessoa e de repente a pessoa começa a falar um monte de besteira de mim, da igreja, se acha superior. Ah, isso é um bando de ignorante. Tem algum ignorante aqui? Cara, acho que nós somos os mais espertos de todos, porque cara, esperto é aquele que sabe quem o criou. Esperto é aquele que consegue conversar com quem o criou e diz assim: por que eu fui criado? Para isso? Então beleza, vou funcionar. Que adianta uma máquina que foi feita para funcionar no 220 e ele fica só tentando pôr 110. Nós somos aqueles que te pegam chegam no seu criador e falam: vem cá, eu fui criado para qual voltagem? 220 e funciona na sua perfeição, amém? Mas as escolas, as faculdades, eu estou falando contra, estou falando só para você cuidar do teu coração, porque você precisa estudar. Eu estou te incentivando a estudar. E quem está aqui há bastante tempo sabe disso. Mas cuida daquilo que é bênção na tua vida. Porque muitas vezes as pessoas vão falar um monte. E se você não tiver bem cuidado do teu coração, você vai cair na mesma armadilha. Quantos entram numa faculdade e falam: eu quero ser instrumento de Deus aqui. No dia que tem que se apresentar, fala até em línguas. O meu nome é tal, rabachei. Chega apavorando. Uma semana depois, 2 meses depois, já está na balada com a galera. Você não era crente? Ah, nada a ver, cara. Eu vou lá de vez em quando. E Deus olha e fala: cara, você está matando os meus projetos. Eu tinha um sonho com você aí dentro. Você está acabando com eles. Quantos acabam caindo nessa? Agora eu estou acabando mesmo. Fala para o irmão do lado: não aceite ser roubado da sua essência. Amados, nós temos uma essência que baixa aqui dentro. Nós tivemos um encontro com Deus, amém? Não é qualquer um que venha falar um blá 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 que vai roubar a nossa essência. Você nasceu para ser um homem, uma mulher de Deus, amém? Você não permita que outros ensinos venham roubar aquilo que você aprendeu desde criança. Quando eu estava preparando a mensagem, Deus me mostrou uma pessoa aqui. Você vai encontrar essas características na tua vida. Você é uma pessoa que está meio morto espiritualmente, mas o teu pai te consagrou, tua mãe te consagrou desde criança. Desde criança você aprendeu que Jesus é o Filho de Deus. Você cantava musiquinha, você ia para a escola dominical, e agora está permitindo que isso te roube, que os ensinos te roubem. Amado, você é um projeto de Deus, você é alguém de valor, você não nasceu à toa. Você não pode permitir isso, e não importa o que digam a teu respeito. Não importa o que os professores da faculdade disseram, seu ignorante, crentinho, medíocre, não interessa. Não interessa o que os novos amigos disseram. Ei, se você quer fazer parte da turma, vem pro nosso lado. Não interessa o que as namoradinhas estão dizendo. Ah, eu até vou na igreja com você, mas é o seguinte, vamos viver do nosso jeito. Não importa, você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Deus diz que você é? Você é meu, minha criação, minha porção, meu filho. Eu tenho um plano. Você sabe bem disso. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Desde criança você sabia disso. Desde criança. Pastor, eu faço parte disso, eu sei. Mas por que tanta luta na minha vida então? Meu pai é pastor, minha mãe é da igreja. Por que tanta luta na minha vida? Fala para o irmão do lado: todo projeto de Deus precisa de uma incubadora. Moisés sai do palácio. Vai para onde? Para o deserto. Ele entendeu o propósito dele e foi para um deserto. Todo deserto, lugares difíceis da nossa vida, presta atenção, tem a finalidade de fazer entender a sua identidade. O deserto é o lugar onde os projetos de Deus começam a sair da mente e entram no coração. Você tem muitos pensamentos, mas Deus não está interessado só em pensamentos. Deus quer que você se envolva sentimentalmente com esses pensamentos. Você coloque tua força.
Amados, eu criei nesse projeto Bola de Neve Curitiba quando tinha só uma folha com 30 e-mails de pessoas dizendo: vem abrir o Bola de Neve em Curitiba, dentre os quais o do Sal. Lembra? Eu me envolvi sentimentalmente com isso. Sabe por quê? Porque eu mudei pra cá. Eu trouxe minha família pra cá. O deserto é o lugar que serve para você avaliar quem é e é onde você vai chegar. Irmão, você não está aqui só para viver o que você é. Você tem que saber onde você vai. E Deus te leva para um deserto para você avaliar. Legal, entendi o projeto. Se você me perguntar: Bigard, você sabe o que Deus vai fazer com o teu ministério? Tudo não. Mas eu sei que eu não estou nem na metade dele. Pô, mas a igreja já é grande. Não é só de igreja grande que vive um pastor. Deus está falando comigo. E os desertos serviram para que isso saísse daqui e entrasse aqui. E já saíram daqui, estão aqui. Já estão no papel. Amado, Moisés saiu fugido do palácio. Ele tinha matado um egípcio, presta atenção. Ele tinha tentado fazer as coisas com a própria mão dele, com a própria força. Mas depois de muitos anos, Moisés volta para o Egito. Ele volta, mas não de qualquer maneira. Fala para o irmão do lado: ele saiu como um projeto de Deus. Fala para ele: mas ele voltou como um enviado direto de Deus. Olha para mim, olha o que o deserto fez na vida de Moisés. Ele saiu como um projeto. Eu tenho uma obra na tua vida, menino. E ele sai para o deserto. Depois ele volta como boca de Deus. Uau! Se você tivesse entendido, você tinha dado a glória a Deus. Vou repetir. Ele sai para o deserto como um projeto, uma promessa. Eu vou fazer isso na tua vida. Passam anos lá. Quando ele volta, depois de anos de luta, ele não é mais um projeto. Ele é a boca de Deus. Amém. Amado, sabe o que Deus fez com Moisés? Tirou o projeto do papel. Eu gosto de estar nessa igreja porque a gente está vendo não só Deus falar coisas, mas o que Ele falar se cumprir. Então isso é muito legal. A igreja se torna dinâmica. A gente sabe que quando Deus dá uma direção, é questão de tempo para isso acontecer. A gente pode até esperar: Deus, eu sei que isso vai acontecer. E de repente vai andando. Oh, aconteceu! Qual é o próximo? Vai andando, pá, aconteceu. Agora na tua vida pessoal tem que ser a mesma coisa. Fala do modo dos projetos de Deus. Tem que sair do papel. Então não saia do deserto, irmão. Amém? Não queira fugir do deserto. Ah, eu não quero passar por luta. Oh, meu querido, é lá que o projeto vai sair do papel. Amém? Agora Moisés sabia quem era. E ele era um agente de transformação. O agente de transformação foram os anos que ele ficaram no deserto. Eu e você fazemos parte de um sonho de Deus para nossa família, para nossa cidade, para nossa nação. Eu e você nascemos no tempo certo, na hora certa. Você não nasceu de um erro, amém? Você não nasceu de um erro. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Você não conhece a minha história. Porque eu era para ter sido abortado. Meu pai não é o meu pai. Meu pai de sangue não me quis. Mas Deus me deu um pai que eu pude chamar de pai, mesmo não sendo do meu sangue, me criou. Soube dessa história com 4 anos de idade, no meio de uma briga. Cresci revoltado com isso. Por que meu pai não queria? Meu pai, o que me criou, falou assim: filho, quando você descobrir essa história, você era uma criança que brincava no meu colo, pulava no meu colo, pulava na minha perna. Com 4 anos você mudou, você nunca mais foi o mesmo. Sabe quando é que eu mudei de novo? Quando eu me converti com 16 anos. Você não sabe da minha história. Então não vem falar assim: ai, tadinho Deus, irmão, você não nasceu errado. Você não nasceu errado, você nasceu... Ah, mas você não conhece. Querido, Deus, Ele fez você. Não importa a situação, quando você concebeu, Ele falou: tem um projeto na vida desse menino, tem um projeto na vida dessa mulher. Você não nasceu à toa, só que o diabo sabia disso. E por esse motivo Ele quis te matar desde o início. Ele quis abortar os planos, os projetos que Deus havia colocado no teu coração. Cara, desde criança eu me sentia mal quando meu pai levava a família para restaurante. Era uma coisa dentro de mim. Eu falava: caramba, como é que eu estou comendo aqui e criança passando fome na rua?
Criança, eu ficava mal com algumas coisas. Na minha mente eu falava, eu queria mudar o mundo, eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus, mas aqui dentro Deus já tinha colocado algo. Você vai fazer a diferença, calma, só não é a hora. Mas aqui dentro algo borbulhava. 16 anos, pá, conheci Jesus. Os planos vieram à tona, nada. 16 anos, 17, 18, passou, e de repente começam os desertos. E a maioria da igreja sabe das coisas que eu passei na vida. Deserto. E no deserto, opa. Entendi quem eu era. Eu fui entender quem eu era bem depois da conversão. Saí do deserto. Não só como um projeto. Fazendo o que Deus queria. Isso é o que Deus quer na tua vida. Então, hoje é uma noite de colocar para fora o que é escondido dentro de você. Essa é a noite que Deus escolheu para que você entendesse que você não está ficando louco, que você é fruto dos sonhos dele, que há muito para ser realizado, muito mais do que você imagina. Eu já bato cartão na igreja, irmão. Deus não te quer batendo cartão na igreja. A igreja é fora. Aqui a gente só vem receber unção junto, adorá-lo, receber unção para trabalhar fora. É por isso que nós estamos fazendo esse lance de lá, teatro, evangelismo em tudo quanto é lugar. É viver o evangelho fora. Aqui é o lugar de adorarmos a Deus, receber a unção, o poder e como um exército sair para mudar uma cidade, amém? Mas a ideia é ser igreja fora. E ser igreja fora precisa que o projeto saia do papel. Não se entregue, amados, porque as coisas não estão saindo do jeito que você imaginava. Não se afaste, porque as pessoas não te entendem. Ninguém me entende. Não se afaste de Deus. Não fuja, porque disseram que você não é o que eles estavam esperando. Quantas vezes você vai fazer uma entrevista, ou foi sendo usado por Deus numa igreja, as pessoas falaram, não, você tem que mudar o teu jeito para trabalhar nessa igreja, ou para fazer isso nesse trabalho. Eu não quero mais viver isso, porque estão mudando a minha personalidade. Namorei 3 anos com uma menina que ela me mudou completamente a personalidade. Se você quer namorar comigo, vai ter que ser assim e assado. 3 anos depois, quando a gente terminou, eu olhei pra mim e não me reconhecia. Falei, meu Deus, quem eu sou? Que ruim. Deus não, quando Deus te chama do jeitinho que você é. Ele só fala assim, ei, tira do papel o projeto. Fala para o irmão do lado, você nasceu para ser você, não outra pessoa. Amém? Não queira ser o Bigard, não queira ser o Sal, não queira ser o Nilson, não queira ser alguém de sucesso. Seja você, cara. Porque eu quis ser muitos pastores, eu quis imitar muita gente. E no dia que eu falei, opa, eu não entendi quem eu sou. Deus falou, filho, eu não chamei você para ser igual ao outro, eu chamei você para ser o Bigard. Mas eu desse jeito, o outro tem outro. Se você for o outro, eu não vou ter 2 do outro. Eu fiz você assim. Fala para o irmão do lado, a obra da sua vida não acabou. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra na minha vida não terminou. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos, a gente vai terminar esse culto daqui a pouquinho, tem a ceia ainda. Mas eu quero fazer uma oração. Tem um filho de pastor aqui. Feche seus olhos, eu não quero que você se sinta constrangido. Eu não sei nem se seu pai é pastor, amado. Eu só sei que os seus pais te apresentaram na igreja quando você era criança. Eu estava preparando a mensagem e eu via você. Teus pais te apresentaram. Você ia para a escola dominical. Você lembra das tias te ensinando sobre Bíblia. Você lembra da história. Há um projeto de Deus na sua vida. E aos poucos você foi se afastando. Foi ouvindo o que as vozes falaram. E eu estava à tarde na frente do computador de casa digitando. Amado, eu preparei essa palavra hoje, almoçando no shopping. Eu estava lá e comendo no shopping, a revelação vindo, eu anotando, parecia um louco anotando. E na hora que eu estou na frente do computador digitando, Deus começou a me mostrar uma pessoa. Deus te apresentou. Você conhece, você não é falto de conhecimento, você conhece a história.
Você conhece o teu Deus e você está longe dele. E nessa noite Deus te pega de jeito e fala: filho, você continua sendo meu projeto. Eu não me esqueci de você. Filha, eu não me esqueci de você. E você pode estar falando: mas eu pequei pra caramba. Eu perdoo os seus pecados, diz o Senhor, pois os meus projetos não morreram, meus sonhos não acabaram. E você sabe que eu estou falando com você, porque dentro do teu coração está fervendo, está borbulhando. Você não é inocente nisso. Você foi apresentado desde criança, cresceu numa igreja, e Deus está querendo que você volte. E essa é a sua oportunidade. Puxa, pastor, como é que você me conhece? Eu não te conheço, amado. Deus te conhece. E aquele que começou a boa obra na tua vida não terminou e está te chamando. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Fala: Deus, eu estou aqui de volta. Eu quero sair e marcar essa história. Eu não vou ser mais o mesmo. Amado, você viveu longe e fez um monte de coisa que hoje você se envergonha. Mas você não teve medo de levantar e fazer coisa errada. Agora não tenha medo de levantar, vir aqui na frente e falar: Deus, eu estou de volta. Conta comigo. Em nome de Jesus. Se você é essa pessoa que eu estou falando, sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Ele não tenha medo. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas não terminou. Não terminou em hipótese alguma. Ele terminou essa obra que ele começou na tua vida. Ele vai terminar. Oh, Rabassoto Ribalamanei. Pastor, eu não sou essa pessoa porque meu pai não conhecia Jesus, mas eu quero conhecer. Eu quero fazer a parte agora. Eu quero fazer parte dessa família. Eu não sou a pessoa que meu pai apresentou na igreja, mas eu quero conhecer Jesus a partir de agora. Sai do teu lugar e vem à frente também, em nome de Jesus. Não tenha essa vergonha, esse medo, porque muitas vozes estão dizendo para você: isso é errado, não vá. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: vem, meu filho amado, vem, minha filha amada. Espírito Santo, continua operando nessa noite. Fique à vontade, que de olhos fechados, por Deus vai trabalhar no teu coração. Tudo que eu quero é ser santo. Traz santidade no meio desse povo. O pastor está falando comigo. Posso ir na frente ainda? Claro. Tudo que eu quero é ser livre. Livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero, que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Se você quer, declare isso. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro. Se você quiser se colocar em pé, fica à vontade da também. tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele não terminou. não terminou, não terminou, não terminou, não, não, não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, não. Enquanto a gente estiver cantando essa música, eu queria que os diáconos, os presbíteros e os líderes esperam se faltar diácono, esteja abraçando pelo menos uma pessoa. Fique com ela abraçada. É um abraço do Pai dizendo: eis, eu estou aqui. Um homem abraça um homem, mulheres abraçam mulheres. Os diáconos, presbíteros, líderes esperam. Eu acho que tem pouco diácono hoje, líderes de ministério. Venham pra cá, me ajudem. Abrace uma pessoa. Atalaia, já abraça esse irmão do lado aí, do lado direito. Cada homem já pega dois, já abraça eles. Já abraça duas aí, Ney. Já pega essa também, Amanda, que está aqui atrás. Se você também já abraça as duas. Tem irmão e irmã aqui que estão sem abraçados. Você que está fazendo. Tudo que eu quero é ser livre. A escola de líderes, excelência, está por aqui. Vem me ajudar. Tem homens aqui, tem mulheres. Quero que você fique pelo menos um lado. Elias, aproveita, pega esse irmão ali, ó. Aí, olha lá.
servir. Ali. Braços os dois aí. Pra te servir. De todas as coisas, de todas as coisas. De todas as coisas que eu quero, que eu preciso. Amém. Eu quero estar no centro da tua vontade. Abraça ele, começa a ministrar sobre esse coração. Você está de volta à casa do Pai. Você está de volta à casa do Pai. Você está de volta à casa do Pai. A pão, alimento na casa do Pai. Da tua vontade. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou, não. Aquele que começou a obra em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Declara a igreja, Aquele que começou a obra em minha vida. a igreja. Se você crê nisso, canta mais forte. Aquele que Essa é a maior verdade que existe. Essa é a maior verdade que existe no mundo. É a maior verdade. Você não está nesse culto à toa. Você não veio. Tem pessoas que vieram de outra igreja hoje só para visitar a igreja. Ah, vamos lá conhecer o Bola. Não. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, vocês vieram aqui para ouvir a obra. Não, nem começou. Ai, Deus já me usa. Não usa nada. O projeto tem que sair do papel. Tem mais coisa para acontecer, amém? Tem muita coisa para acontecer. Deixa o deserto tirar os projetos do papel. Deixa virar realidade. Não seja um projeto, seja a boca de Deus, a mão, a caneta de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, você vai repetir uma oração comigo. Vocês vão dizer assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter agido de uma maneira tão falha e tão distante de ti nesses últimos anos. Eu reconheço que os seus planos não terminaram. E hoje eu renovo minha aliança contigo. E declaro: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é a ti que eu renovo a minha aliança. Em nome de Jesus. Pai querido, essas pessoas que estão na frente, que em nome de Jesus tenham o coração renovado. Eles estão aqui para que sejam cumpridos os teus propósitos, os teus sonhos, que eles não saiam da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.